Tornar-se um youtuber sério geralmente não é um processo que tende a acontecer da noite para o dia. Pelo menos não nos círculos em que participo. Sei que há pessoas por aí que saem e gastam cerca de $8 mil apenas para se preparar para tudo, sabe? De nível profissional. Mas a maioria dos canais como o meu, eu acho, começa com uma câmera de batata e nenhum plano específico. E com o tempo atualizamos para câmeras e conjuntos melhores e mais premeditação e menos um. E assim por diante. Há muitos caminhos que você pode seguir de um iniciante total a um profissional. E certamente não cheguei ao fim dessa trajetória. A máquina sentada na minha frente aqui, no entanto, é um passo nesse caminho. Mas para explicar por que construí isso e do que se trata, gostaria de contar como cheguei onde estou. E esta será uma explicação longa. Não sei quanto tempo esse vídeo terá, porque ele é meio que destinado a pessoas que podem estar interessadas em fazer isso elas mesmas, ou estão interessados apenas no meu canal em si. Então vou cobrir tudo em vez de, você sabe, deixar de fora coisas que podem ser cruciais ou fazer, tipo 4 vídeos separados que as pessoas vão enjoar de ver no feed. Então, vamos direto ao ponto. O processo para chegar onde estou foi certamente sobre pequenos passos. No começo, comecei bem pequeno. Adicionei coisas aos poucos, sabe? US$ 100 aqui e ali, melhorias incrementais e então, de repente, me vi precisando de um PC de US$ 4.000, lentes caras, um estúdio inteiro e agora, aparentemente, um servidor inteiro dedicado a essa tarefa. Então, o que aconteceu? Meu processo de atualizações incrementais foi de pequenos passos a saltos lunares. E tudo começou há cerca de 2 anos, quando comprei uma câmera muito melhor. Mas eu não percebi o quanto eu tinha mordido. Agora veja bem, essa foi minha terceira câmera muito melhor, mas também foi a primeira vez que isso foi realmente verdade. Deixe-me explicar que meu primeiro vídeo do YouTube foi gravado em uma Nexus 6P, que prendi nas costas de uma cadeira. Pressionei gravar, fiz o que tinha que fazer e editei a filmagem com o Cyberlink Power Director ali mesmo no telefone e carreguei. Fiz mais alguns vídeos como esse, só para ter certeza de que realmente queria fazer isso de verdade. E naquela época eu estava pronto para deixar o telefone. Eu não era tão fã de câmeras quanto sou agora, mas ainda sabia que filmar com o telefone era perda de tempo e que precisava de um dispositivo de verdade. Então peguei uma Sony Handycam no Craigslist ou algo que aparentemente fizesse 1080p, o que achei que era bom o suficiente, certo? Bem, isso começou um longo e miserável processo de aprendizado de como vídeos diferentes de 2 câmeras diferentes podem parecer, mesmo quando usam a mesma resolução, taxa de quadros, codec e até taxa de bits. Esta câmera é tão ruim que eu imediatamente quis que ela fosse embora assim que a comprei. Além da péssima qualidade de vídeo que ela acabou tendo, esta tem muitas outras coisas horríveis qualidades. Por exemplo, a bateria. Não. Meu Deus, a bateria é removível. Em todos esses anos, já faz uns 5 anos, eu nunca percebi que tem uma porta de bateria. Eu sou um idiota. Eu sou um idiota. Eu tinha certeza de que você não conseguiria removê-la. Na verdade, acho que tem espaço para colocar uma segunda bateria. Se eu soubesse disso, eu poderia ter continuado a usá-lo por um tempo. Não acredito que isso aconteceu. Eu não sou um homem inteligente. De qualquer forma, eu pensei que a bateria não era removível. Então, quando ela estava sem energia, eu só tinha que conectá-la para carregar. E não há entrada de energia externa além de um cabo USB de 1 polegada. Então você tinha que conectá-lo por 1h30 antes de poder usá-lo novamente. Isso é patético. Além disso, o cartão SD é a variante micro SD, que ele funciona bem, mas não parece muito adulto. E se eu puder admito que tenho um ego, não gostei de como era complicado. Ele também tem uma porta HDMI, mas é uma coisinha pequena para a qual não consegui encontrar um cabo. Então não consegui conectá-lo a um monitor de pré-visualização. E se você não consegue ver o que está fazendo, é realmente um problema se estiver fazendo um vídeo sério, que é o que eu esperava fazer. Então, muito rapidamente, substituía pela câmera mais barata do mercado que tinha uma saída HDMI, que era a Canon Vixia HF800. Esta tem uma qualidade de vídeo marginalmente melhor. Ela aceita cartões SD de tamanho normal, e tem uma bateria removível e uma fonte de alimentação externa, então você pode usá-la indefinidamente. Essas coisas a tornaram muito melhor do que a Sony, pelo menos eu pensava assim. E isso me levou por, eu acho, 1 ano de vídeos, embora eu ainda odiasse o tempo todo. Ela tem HDMI, mas é a versão mini, e qualquer um que já usou essas sabe que são frágeis. Elas vão dobrar e eventualmente quebram, geralmente no meio de uma filmagem logo abaixo do peso de qualquer cabo que alguém faça.
Talvez exista um mundo de fantasia onde você possa obter um cabo que seja leve o suficiente para não fazer isso, mas eu nunca vi um. Além disso, praticamente não há controles. É tudo por meio de uma tela sensível ao toque. E não vou transformar esse vídeo em um festival de ódio de 2 horas por telas sensíveis ao toque, mas vou deixar por isso mesmo. Você merece algo melhor. Então, depois de mais ou menos 1 ano com esse cara, tive algum orçamento para equipamentos pela primeira vez. Então, investi em um equipamento muito mais profissional. A Panasonic AGAC-30. Com certeza parece mais impressionante, não é? Há muitas coisas acontecendo aqui, muito mais do que essas. Essas pequenas câmeras de futebol. E na verdade, suspeito que, até agora, eu realmente filmei mais com ela do que com qualquer outra câmera que já tive. Embora isso não signifique que eu não a odeie até a morte. Comprei essa câmera porque sim, ela tem um monte de controles físicos. Ela tem uma pegada adequada, o controle de zoom. Ela tem tudo isso aqui em cima e todos esses botões na lateral. E esses são importantes para cinegrafistas profissionais. Você precisa de acesso imediato a todas as funções para fazer seu trabalho. Não é um monte de travessuras bobas de tela sensível ao toque, onde você tem que cavar em 3 níveis de menus apenas para chegar ao balanço de branco. Esta câmera tem um botão de balanço de branco bem aqui na lateral. Então pensei legal. Acesso direto. Além disso, esses anéis aqui dão acesso direto ao zoom, abertura e foco, o que parecia fantástico. E tem suporte para controle remoto para todas essas coisas. Foco, abertura, zoom e iniciar e parar a gravação. Isso parecia a cura para todos os meus problemas. E ainda tinha HDMI de tamanho normal na parte traseira que não quebra com o tempo. Naquela época, eu estava gravando todos os meus vídeos sozinho. Então eu precisava ver o que estava fazendo. Então o HDMI era crítico. E mover a câmera era uma grande dor. Eu tive que sair de trás da minha mesa para fazer isso, então ser capaz de aumentar e diminuir o zoom remotamente parecia que tornaria muito mais fácil filmar. E meio que tornou. Eu usei isso bastante. O maior problema com esta câmera, no entanto, é que a qualidade visual é, de novo, simplesmente horrível. Eu nunca consegui tirar nada dessa câmera que parecesse natural. Tipo, ela tem uma renderização de cores bizarra que faz o azul parecer roxo. Não importa o quanto eu o massageie, o vídeo tem uma nitidez estranha que você não pode realmente desabilitar. O que eu suspeito que seja devido ao sensor ser tão ruim que a câmera tem que processar muito para tentar fazer com que pareça razoável. O resultado é que parece borrado, com muita nitidez e muito barulhento ao mesmo tempo. Não importa o que eu fiz ou quanta luz eu me expus para tentar diminuir o ganho. Os controles também são incrivelmente estranhos. Eles pareciam ótimos. Mas acontece que se você pressionar o botão de balanço de branco, ele não pula direto para o balanço de branco. Ele apenas liga e desliga automaticamente. E quando está desligado, você tem que usar esse carinha aqui para alternar entre as opções de balanço de branco na tela. Essa coisinha pequena que é muito difícil de ler quando você está filmando. Na verdade, é pior do que uma tela sensível ao toque. Eu também paguei $1.200 a mais por isso do que aquilo, e eu quase diria que os vídeos são piores. Na verdade, a razão pela qual gravei tantas horas de filmagem com esta câmera não é porque ela é ótima, mas porque nunca parei de gravar depois que comecei. E essa é uma maneira muito estranha de operar. Mas eu não tinha escolha. Eu estava gravando separadamente na época, o que significa que meu microfone estava conectado a um gravador de áudio dedicado, este Tascam aqui. E eu tive que fazer isso porque, embora esse cara tenha entradas XLR balanceadas, o que eu achava que o tornava muito mais profissional do que o que eu estava usando antes, elas são terríveis. Os pré-amplificadores são simplesmente horríveis, e o áudio é inutilizável. Então, eu tive que gravá-lo em algo decente. Mas gravar separadamente significava que, para começar a filmar, eu tinha que clicar em ir neste cara e ir na câmera um de cada vez, e então bater palmas para poder sincronizar o vídeo e o áudio durante a edição. Bem, eu descobri que se eu parasse a gravação, eu nunca me lembraria de voltar os dois ligados. Eu só fazia um ou outro, e então eu esquecia de bater palmas para ressincronizar. E eu perdi várias filmagens por causa desse problema. Então eu tive que ficar gravando continuamente o tempo todo, 6 a 8 horas, mesmo se eu estivesse movendo caixas pela sala ou comendo. Porque se eu parasse, eu sabia que não lembraria de começar de novo. Então eu acabei com montes de filmagens inúteis só porque minha câmera era péssima. Mas por pior que isso tenha sido, não me prejudicou tanto assim, porque os arquivos que essa câmera produz não são muito grandes. O modo de qualidade máxima dessa câmera é de apenas 25 megabits. Na verdade é o mesmo que a Canon de $200 aqui, e apenas marginalmente melhor que a Sony, que eu acho que tem uns 12. Também é idêntica a uma filmadora DV de 1997. É H264 em vez de DV, então não é bem comparável. Mas ainda é uma taxa de bits dolorosamente baixa, especialmente para 60 FPS HD. No entanto, há uma vantagem nisso.
Com 25 megabits, você pode gravar uma quantidade enorme de imagens sem realmente pensar nisso. São apenas cerca de 3 megabytes por segundo, ou 187 megabytes por minuto, ou cerca de 10 GB hora, o que significa que um cartão SD de 128 GB pode obter quase 13 horas de gravação. E como a Panasonic tem 2 slots para cartão SD, eu poderia colocar um de 128 em ambos e gravar o dia todo se fosse necessário. Como esses arquivos eram tão pequenos, meu fluxo de trabalho padrão era retirar os cartões da câmera, colocá-los no meu computador e simplesmente copiar todos os arquivos como qualquer ser humano normal. Então, gerenciar meus arquivos de vídeo não era difícil. Mas é claro que a Panasonic era, afinal, terrível. Eu odiava suas entranhas, e ainda odeio. Só descobri um ano depois de comprar essa coisa que é basicamente uma daquelas câmeras para casas de culto que todos os fabricantes fazem. Elas são vendidas em kits de 3 ou 4 para igrejas e, para dizer o mínimo, priorizam recursos de filmagem ao vivo e baixo custo em vez de qualidade. Eu realmente me deixei levar por isso coisa, e eu só a mantenho por perto porque não gostaria de vendê-la, e assim, infligir isso a outra pessoa. Ainda assim, é meio que uma foto de Dorian Gray que fica no canto e fica mais feia toda vez que olho para ela e reflete a feiura da minha própria alma. Então, quando eu tinha dinheiro e aprendi um pouco mais, fiz meu primeiro upgrade adequado para uma câmera que eu sabia que não era um show de palhaços completo. Essa foi a Blackmagic Pocket Cinema 6K, sobre a qual um dia farei um vídeo. Mas, por enquanto, aqui está um JD, porque, você sabe, é a coisa com a qual estou filmando isso, então não posso realmente mostrar para você. A Blackmagic realmente falha no teste de controles diretos para tudo que me fez querer a Panasonic. Se você não soubesse melhor, pensaria que parece muito menos funcional. Na verdade, quase tudo é feito por meio de uma tela sensível ao toque. Ela não tem todos esses botões e botões, mas é uma tela muito maior e com melhor design do que a Canon tinha. Em geral, esta câmera acabou sendo muito melhor em todos os sentidos imagináveis, que eu realmente não me importei. Apesar de ter uma tela sensível ao toque, é muito mais fácil de usar do que a Panasonic. Além disso, agora que minha namorada se ofereceu para operar a câmera em todas as minhas filmagens, não preciso mais de controle remoto. Ela cuida de tudo. Eu poderia reclamar do cinema de bolso 6K se realmente quisesse, mas não quero. Eu adoro. Ele faz o que eu quero. Posso confiar nele. E custa apenas um pouco mais do que a Panasonic, o que, deixe-me dizer, ainda dói muito. Mais importante, porém, a qualidade do vídeo em si é tão impressionante que fico regularmente impressionado com os resultados. Às vezes, olho para cima durante a edição e vejo um quadro congelado que parece uma foto estática de uma câmera real, e estou surpreso que é assim que o vídeo funciona agora. Lembro que em 1999 estava lendo uma previsão no site Foto.net, eu pense no dono Philip Greenspan, que em 20 anos ninguém mais teria câmeras fotográficas. Nós só temos filmadoras de alta velocidade e selecionamos fotos interessantes. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Se você quisesse fazer fotografia dessa forma, como você poderia? Você poderia pegar uma Blackmagic ou outra, você sabe, câmera de cinema prosumer, configurá-la para um ângulo de obturador alto e apenas apontá-la para as coisas, e depois você seria capaz de selecionar algumas imagens bonitas. É como se eu estivesse tirando uma foto DSLR de alta resolução 60 vezes por segundo. É incrível. Mas é claro que há um preço para esse desempenho. E é tudo sobre armazenamento. Como eu disse muitas vezes antes, o vídeo é o grande preenchedor de espaço. Você tem dificuldade em inventar algo que possa preencher um disco rígido tão rápido. Há muitos de vocês que provavelmente mastigaram terabytes de armazenamento com suas coleções extremamente legais de filmes e televisão em seus servidores Plex. Mas as pessoas que produzem tudo isso, os vídeos estão em outro nível. Olhamos para um disco rígido de 18 terabytes e pensamos, ah, é só isso? É uma faca. Para dar uma ideia, aqui está uma pasta que contém todos os meus projetos finalizados desde que comprei esta câmera. Ou seja, os arquivos renderizados que eu carrego no YouTube. São cerca de 1 TB por si só. E esta pasta contém todas as filmagens brutas para todos eles, caso eu precise renderizar novamente ou reutilizar filmagens de um projeto anterior. E são cerca de 1,7 terabytes. Não parece muito, mas também são apenas cerca de uma dúzia de projetos. E está consumindo cerca de 3 TBs. É assim que eu digo terabytes para abreviar. Isso não é nada. E se eu fosse um desses youtubers que fazem 3 vídeos por semana, ou se eu estivesse filmando muito mais B-roll ou vários ângulos, isso seria 4 ou 5 vezes maior. Além disso, isso não é filmagem original. Minhas renderizações finais são limitadas a taxas de bits que se encaixam nos níveis patéticos de qualidade do YouTube. Então, no máximo, cerca de 40 megabits por segundo, o que é menos que o dobro do que minha Panasonic ruim grava. Todas as minhas filmagens de arquivo, por outro lado, foram recomprimidas com H265, que tem uma eficiência tão grande que pode armazenar minhas filmagens de 10 bits, 4K 60 fps, com quase nenhuma perda perceptível de qualidade, a apenas cerca de 10 megabits por segundo. Então, tudo isso parece bastante razoável. Discos rígidos de 8 terabytes custam menos de $200 agora. Então, do que exatamente estou reclamando aqui? Bem,
Infelizmente, essas taxas de bits são práticas apenas para fins de arquivamento. A câmera com a qual estou realmente filmando não grava nessas taxas de bits confortáveis, bem pitorescas. Ela é um pouco mais difícil. Aqui está um clipe do vídeo que você está assistindo agora. O pós-processamento não é mágico? Este diálogo mostra todos os detalhes da codificação que eu filmo em FPS com o codec ProRes 422HQ da Apple. E o número destacado ali é a taxa de bits. Agora isso não é um bug no meu Media Player. Não deveria dizer kilobits. Esta filmagem está sendo reproduzida em 1100 megabits. Isso é um pouco mais de 1 gigabit por segundo. Eu não sei exatamente por que é tão alto. A própria Blackmagic diz que deve ser apenas cerca de 940 megabits. Então de onde vêm os 200 extras eu não sei, mas eu fiz as contas. E os tamanhos dos arquivos confirmam. Essa é uma quantidade tremenda de dados. Eles estão sendo enviados a uma velocidade realmente impressionante também. Para lhe dar uma ideia, se você conectasse minha câmera a um cabo Ethernet gigabit e pedisse para ela enviar seu vídeo pela rede, ela instantaneamente saturaria a conexão de 0 a 100. Eu tentei reproduzir um clipe bruto pela minha LAN, e ele não conseguiu acompanhar. O vídeo simplesmente gagueja. Você não consegue assistir. Para ser bem claro, 1100 megabits são cerca de 138 megabytes por segundo, ou cerca de 8 GB minuto para os europeus, o que significa que se você aperta o botão de gravação nesta câmera por acidente, quando você percebe seu erro e aperta novamente, você terá gravado pelo menos meio giga de filmagem. É uma quantidade de dados alucinante. Nesse ritmo, você pode preencher 1 terabyte em 2 horas. E isso apresenta alguns problemas realmente interessantes, porque esta é uma faixa de velocidade objetivamente alta para armazenamento do consumidor, e também porque as filmagens geralmente duram muito mais do que 2 horas. Estou aqui há 8 horas antes de gravar a fita por quase todo o tempo. Isso dá 4 terabytes de filmagem. Onde diabos você coloca tudo isso? Bem, acontece que esse é um problema meio sem solução. Se você não soubesse melhor, pensaria que um formato de cartão de memória teria surgido para resolver isso. Mas, até onde eu sei, isso não aconteceu de verdade. Pelo menos não no mercado de consumo ou prosumer, porque eles realmente não precisam disso. À medida que as câmeras profissionais de verdade se tornaram HD e os profissionais começaram a esperar mídia de estado sólido no meados dos anos 2000, os produtos apareceram. Exemplos são a Panasonic P2, que eu abordei em um vídeo alguns anos atrás, basicamente um cartão SD incrivelmente caro, e também o SX da Sony alguns anos depois. Mas as câmeras para as quais eles foram feitos eram destinadas a notícias de televisão, esse tipo de coisa. Eles geralmente filmavam a talvez 50 megabits, porque eles iriam apenas transmitir por ATSC no final, e isso é apenas cerca de 20 megabits. Os cartões também eram fantasticamente caros. Um SX de 32 GB custava algo como o $800 em 2009. E eles também nunca os fizeram muito maiores do que 128 GB. E eles não eram realmente rápidos o suficiente para vídeo moderno. Mas eles foram bem sucedidos eventualmente, por exemplo, com os cartões SICK-D e AX da Sony, que certamente são rápidos o suficiente. Mas novamente os slots para eles, até onde eu vi, só aparecem em equipamentos de nível profissional. E os cartões são muito pequenos, ridiculamente caros ou ambos. Chico-D tem a velocidade, mas o tamanho chega a 256 GB, enquanto o AX vai até 1 TB, mas custa uns bons $4.000. Não sei que outros formatos podem existir. Acho que a Panasonic tem algumas coisas com preços e limitações semelhantes, e nunca vi nada disso aparecer no mercado subprofissional onde estou. Tudo isso é só para dar uma ideia de quanto as empresas querem cobrar pelo privilégio de um vídeo de altíssima qualidade. Mas honestamente, quem pode culpá-los? Se você é um consumidor genuíno entrando na Best Buy para comprar uma câmera, não acho que possa comprar uma que chegue perto do tipo de saída devoradora de disco que estou falando com esta câmera. E mesmo aquelas pessoas que estão filmando como 4K60 provavelmente estão fazendo isso em um telefone diretamente em um formato como H265. Minha Blackmagic Pocket Cinema 6K, como o nome sugere, é vendida como uma câmera de cinema. Supõe-se que ela tem a qualidade de imagem máxima absoluta. Da mesma forma, os cartões AX da Sony são vendidos como acessórios para sua Venice, outra linha de câmeras de cinema. Esses são produtos mais próximos de Red Arri do que de filmadoras. E além do vídeo, não sei para que mais alguém precisaria de velocidades como essa. Portanto, praticamente não há mercado para armazenamento portátil barato, grande e de altíssima velocidade. Para ser justo, existem cartões SD, SDC, para ser específico, que podem atingir essas velocidades de gravação, mas eles nunca vêm em tamanhos acima de 256 GB, até onde eu sei. Então, a menos que você esteja interessado em rodar por apenas meia hora antes de trocar de cartão, isso não é bom. Para ser justo, os profissionais podem fazer isso, mas eu não faço e não posso. Eu preciso de tempos de execução maiores do que isso. Acontece que eu estava sem. Data sobre esta informação. Cartões SDQC de 1 TB com as velocidades necessárias existem e a Blackmagic certifica alguns para minha câmera.
No entanto, não parece haver nenhum no mercado maior do que um. A velocidade máxima de leitura parece ser apenas cerca de algumas centenas de megas por segundo, pois não chegarei a nenhum deles, realmente satisfatório para meu uso. E supostamente há um padrão SDUK, que consertaria esses dois problemas, mas parece vaporware. Nada parecido existe em minha câmera. Não suportaria de qualquer forma. Então agora voltamos para Dharma e Greg. Isso deixa apenas uma opção real. Isso seria Cefast, o suposto sucessor do Compact Flash, que você nunca viu ou ouviu falar. Nem ninguém mais viu. Você pode de fato obter um cartão Cefast de uma TIB com uma velocidade de gravação absurdamente alta e custará $700, quase 4 vezes o preço de um Samsung 870 EVO com o dobro da capacidade. Eu só posso especular sobre o porquê de serem tão caros, mas meu palpite é que novamente não há mercado. Eu não sei para que você usaria um desses além de fazer filmes, para o qual se presume que você tenha dinheiro para pagar. Bem, infelizmente ou felizmente, as câmeras Blackmagic, entre outras, trouxeram vídeo de qualidade cinematográfica para um monte de pessoas que não têm orçamentos para estilo de filme como eu. E gastar tanto em tão pouco armazenamento realmente dói. Como resultado, eu nunca ouvi falar de alguém colocando um cartão Cefast ou EasyDC em uma dessas câmeras. Em vez disso, todos vejam que está adornado com destes. Este é o Samsung T5, que chegou ao mercado em 2017, e é essencialmente um SSD SATA de grau 840 EVO, embalado em uma pequena lata de alumínio com um adaptador USB integrado. Você pode conectá-lo ao seu PC via USB-C e provavelmente reproduzir a maioria dos modernos A3090 killers nele, porque ele pode ler e gravar a quase 500 MB por segundo sustentado. Esta é, relativamente falando, uma peça de tecnologia muito boa, embora tenha alguns anos. Apesar de ser tão rápido quanto é, seu preço é semelhante ao de unidades de desktop comparáveis, custando apenas cerca de $200 para um modelo de 2 TB, o que esmaga totalmente o Surface no espaço de valor. Então você não ficará surpreso ao saber que o T5 se tornou uma padronização de fato para a videografia. Para muitas pessoas, isso é filme digital. Na medida em que a própria Blackmagic os certificou como mídia aprovada, os números fazem sentido. Agora, obviamente, não há slot para isso na câmera. Então, onde diabos você coloca isso? Bem, a resposta, como você pode imaginar, é uma droga. Você vai até a Amazon e por cerca de $30 você pode obter uma estrutura de alumínio que é moldada sob medida para se encaixar nessas unidades específicas. Ele até tem uma pequena abraçadeira para segurar o cabo no lugar e tudo mais. Você parafusa isso na parte superior da sua câmera ou no seu equipamento e apenas desliza a unidade para dentro e pronto. Então isso funciona bem? Não, claro que não. É uma droga. Você tem um cabo pendurado no seu dispositivo que pode ficar preso. A abraçadeira cobre os controles na parte superior da câmera. Eu tive o plug caindo durante as filmagens. Isso basicamente não atende aos padrões de ninguém. E você ainda vai fazer isso porque a diferença de preço é tão grande que você estaria disposto a beijar um cacto para economizar tanto dinheiro. Eu realmente não sei o que acontece se a Samsung parar de fabricar isso. Além do preço no mercado de usados dispara conforme as pessoas tentam colocar mais mídia em todos os grampos que compraram. A Samsung realmente deu continuidade ao T5, alguns anos depois, com o T7, que atualiza para NVMe internamente, USB 3.2 externamente, e pode fornecer mais de 1 GB por segundo de leitura. E quase tanto direito. De outra forma, eles são idênticos, então eles se encaixam nos mesmos suportes. E embora aparentemente houvesse problemas iniciais que exigiam uma atualização de firmware da Blackmagic, agora você pode usá-los com os cinemas de bolso também. Oi, sou eu de novo. Depois que gravei este vídeo, comprei um Samsung T7 e uma vez que chegou, descobri que não. encaixa na maioria dos grampos existentes, porque é 2022, então eles tiveram que torná-lo mais fino. Isso realmente não ajuda em nada. As dimensões são quase as mesmas. Tem a mesma largura e um pouco mais longo, o que parece totalmente desnecessário. Eles sentiram a necessidade de fazer uma unidade já pequena, ainda menor quando provavelmente os componentes internos são exatamente do mesmo tamanho em ambas. E sabendo, como eles certamente sabem, que eles estão sendo usados por profissionais que realmente precisam que eles mantenham as mesmas dimensões, em vez do público que não se importa nem um pouco com o tamanho deles, eles vão simplesmente jogá-los em uma bolsa. Isso está além da minha compreensão. Parece mais despeito. Acho que eles fizeram isso para serem maldosos. Agora, todos os outros benefícios ainda permanecem. Ainda é rápido pra caramba, mas isso ainda é uma decisão tremendamente rude e completamente desnecessária. Então, bem-vindo ao futuro onde os problemas tem a garantia de nunca permanecerem resolvidos, não? Não importa o quanto pareçam assim. De qualquer forma, agora retornamos você para Neon Genesis Evangelion. Então isso mais ou menos resolve o problema na frente de armazenamento. É aqui que você vai gravar seu vídeo. Mas depois de gravar todo o seu vídeo, o que você faz quando o coloca de volta na baia de edição? É isso a propósito.
Esta é a baia de edição? O antigo fluxo de trabalho com meus cartões SD e clipes de 25 megabits era copiar tudo para o meu disco rígido. E isso é bom senso. Você não quer editar seus originais. E se você pressionar delete no arquivo errado, ou se um raio cair, você pode perder tudo. Então você copia tudo para o seu disco rígido. Então você puxa o cartão e o coloca em algum lugar seguro. Mas como você faz isso com 2 terabytes de filmagem? Se eu filmar por 4 horas, o que não é incomum, vou encher um desses drives e se eu quiser copiar isso para o meu PC, vou precisar de um SSD inteiro de 2 terabytes que esteja completamente vazio o tempo todo. Não posso usá-lo para mais nada. Ele teria que ficar lá completamente inútil o ano todo. Exceto quando estou trabalhando em um vídeo. E o que há de errado nisso? Bem, resumindo, eu não tenho esse tipo de disciplina. Se eu estiver fazendo algo no meu PC e precisar de algum espaço em disco e não conseguir encontrá-lo em nenhum outro lugar, não vou ser sensato. Vou despejar esses dados no meu SSD de edição e dizer a mim mesmo que vou limpá-los mais tarde, e não farei isso. E quando eu precisar descarregar um desses, não terei espaço para isso. Isso destruiria totalmente meu fluxo de trabalho. E além disso, não seria um SSD porque às vezes eu encho vários. Na verdade, eu tenho 3 desses. A fita A é a T5, a fita B é a fita C, está na câmera agora. Normalmente eu encho pelo menos um deles por filmagem. E então cerca de um quarto de outro para o rolo B. Mas em vídeos realmente complexos, como o que eu fiz sobre o PC multiusuário X300, eu até enchi todos os 3. São 6 terabytes de vídeo, e isso exigiria que eu tivesse o $600 em SSD no meu PC o ano todo, que eu não posso usar para nenhuma outra finalidade. Eu odeio isso. Você provavelmente pode ver o porquê. Eu converto todos os meus arquivos para H265 para arquivamento. Eu não posso armazená-los a longo prazo nesses tamanhos. Uma única filmagem consumiria basicamente metade de um disco rígido inteiro para sempre. Então o H265 é necessário para arquivamento, mas editá-lo é completamente insustentável. Então eu não posso simplesmente converter tudo para esse formato quando chego em casa, porque o codec não foi projetado para esse propósito. Se você carregar isso no seu editor de vídeo, toda vez que arrastar o cursor de reprodução, ele vai congelar por uns 10 a 30 segundos. E piora. Se você estiver empilhando vários clipes, simplesmente não funciona. Pior ainda, a recompressão dessa filmagem acontece menos que o dobro do tempo real. Apenas cerca de 100 quadros por segundo na melhor das hipóteses. Então leva horas para fazer isso, mesmo com a ajuda de uma RTX 3070 fazendo a codificação. Mas tudo isso está nos precipitando, porque copiar o conteúdo de um asset para o meu PC sozinho levará 1 hora. E isso não é realmente viável. Porque quando chego em casa de uma filmagem, quero começar a editar imediatamente. Nunca terei disciplina para esperar tanto tempo, e será ainda mais se eu encher vários drives. E há mais ângulos para isso, a maioria dos quais são baseados apenas no meu idiosincrasia. Mas você sabe, eu sou a pessoa que tem que me aturar. Eu tenho que fazer o que preciso. Eu sou meu gerente. Então isso é um osso duro de roer para mim. E em geral, estamos falando de 1 tonelada de dados que precisam ser lidos em uma velocidade que é realmente desafiadora para o hardware do consumidor. Então, essa coisa toda é difícil de lidar. Então, como eu resolvi isso até agora? Bem, você já sabe a resposta para isso. Eu não sabia. Meu processo desde que comprei esta câmera tem sido quando chego em casa, conecto o ISTIs no meu PC com cabos USB e apenas os penduro na lateral do gabinete, mais ou menos assim, e então começo a editar diretamente nas próprias unidades. Na verdade, melhorei a situação. Há apenas alguns meses comprei esta doca Kingston. Coloquei um link não afiliado na descrição, pois eles são meio difíceis de procurar se você não souber o modelo. Não foi feito para essa finalidade em tudo. Na verdade, você deve comprar esses pequenos módulos estranhos com uma porta USB ou um único leitor de cartão e colocá-los nessas baias, como se fosse construir seu próprio leitor de cartão de memória personalizado. Na verdade, é um produto muito bobo. Não sei para quem é, mas alguém percebeu que ele se encaixa muito mal nessas unidades T5. Quero dizer, é um encaixe horrível. Se você mexer neles, eles ficam bem frouxos. Então, se você não tomar cuidado, essa provavelmente é uma ótima maneira de destruir os plugs dos seus drives. Mas é muito melhor do que simplesmente pendurá-los na lateral do gabinete ou deixá-los em uma mesa, que era o que eu fazia antes. Então agora eu posso levar esses para casa e conectá-los aqui e eles ficam em uma prateleira onde estão seguros. É melhor do que nada, mas ainda é bem patético. E eu ainda estou editando diretamente do drive. Às vezes, quando eu estava editando dos drives conectados aos cabos, um deles realmente se desconectava, o que travava o DaVinci resolve com alterações inseguras, e eu tinha que conectar o drive novamente e refazer todo o meu trabalho. Isso era tão ruim, ok? E claro, a qualquer momento eu poderia ter pegado um vírus, pressionado delete na pasta errada, ou um desses poderia falhar, e eu teria perdido uma filmagem inteira para sempre. Na verdade, isso meio que aconteceu algumas semanas atrás. Eu aludi para ele no meu último vídeo,
Mas eu tenho um SSD no meu PC de mesa que eu uso para Scratch. Ou seja, é onde eu guardo arquivos que eu preciso para projetos atuais, mas que não são as filmagens principais para eles. Coisas como clipes de anúncios, vídeos antigos que eu estou referenciando, imagens estáticas, coisas assim. E é também onde eu renderizo vídeos finalizados antes de carregá-los. É apenas uma espécie de espaço de trabalho. Tudo está em um só lugar. Bem, no meio do trabalho em um vídeo, há cerca de um mês, meu PC começou a travar e eu investiguei e descobri que estava recebendo erros do meu controlador de disco rígido, que apontava para a unidade de Scratch. Eu prossegui fazendo backup de tudo e obtive um punhado de erros de CRC que me disseram que os chips flash tinham de fato falhado. Esta foi, hilariamente, a segunda vez que isso aconteceu este ano. Minha unidade de Scratch anterior falhou há 6 meses. Eu tive que arremear, pois Samsung, a que acabou de morrer como a substituição que eles me enviaram. Não durou nem metade de ano em que o primeiro morreu. Perdi algumas renderizações finalizadas que não consigo recriar facilmente. E na segunda vez que perdi uma, provavelmente nunca as recuperarei. Eu poderia renderizá-las novamente, mas provavelmente não farei isso. Então isso é uma droga. Mas isso é tudo culpa minha. E é só porque sou um idiota que não se preocupou em fazer backup de nada. Não é que eu não tivesse um sistema para isso, na verdade, eu me esforcei bastante para criar um. Vários anos atrás, construí um NAS, ou armazenamento conectado à rede, basicamente um grande servidor de arquivos construído em torno de uma máquina com vários discos rígidos, muito semelhante ao que tenho aqui. Na verdade, suspeito que minha casa, o NAS, foi construída para competir com este. Também é um chassi de 2 racks U, mas em vez de um Dell, é uma marca menos conhecida. A Quanta, em retrospecto, gostaria de ter comprado um Dell para aquela máquina. Mas estou divagando. Eu configurei isso originalmente pelo mesmo motivo que todo mundo faz roubo. Então minha namorada e eu poderíamos centralizar nossas coleções de jogos de console, adquiridos legalmente, e programas de televisão, Tokusatsu. Assim como todo mundo que tem uma casa agora, o Plex é a única coisa que alguém faz com um servidor em casa. Nós apenas roubamos merda. Eu também tinha planos de fazer muitas outras coisas com máquinas virtuais e servidores e outras coisas, mas nenhuma delas deu certo. Então é apenas um NAS agora. O mais importante para o armazenamento conectado à rede é que ele tenha muito armazenamento. E você pode ver na imagem que há 12 botões amarelos na frente daquela máquina. Esses são todos compartimentos de unidade hot swappable, muito parecidos com os que esse cara tem. Cada um desses slots aqui em cima pode receber um disco rígido ou um SSD. Agora eu enchi meu NAS doméstico com discos rígidos de vários terabytes para armazenar todas as nossas porcarias. Mas também incluí um par de unidades para fazer backup de todas as minhas coisas de trabalho, meus vídeos finalizados e outras coisas. E eu estava fazendo um bom trabalho usando esse backup até que eu apenas não era mais. Na época em que meu último drive de trabalho falhou, não me preocupei em fazer backup de nada em semanas ou meses e tive muita sorte de não ter perdido mais. Consegui copiar quase tudo. Eu tinha as únicas cópias de pelo menos 6 vídeos renderizados lá, entre outras coisas, então isso realmente poderia ter sido um desastre. Na esteira disso, percebi que era hora de me comprometer com uma solução mais séria e de longo prazo. Este trabalho que estou fazendo aqui, para o bem e para o mal, é metade da minha renda, e é algo que não quero parar de fazer no futuro próximo. Eu levo isso muito a sério. Mas a maneira como tenho lidado com meus dados é tudo menos isso. Quer dizer, editar direto dos meus negativos? Ô louco? Não estou fazendo backups regulares? O que diabos estou fazendo aqui? Vamos lá, entre no programa. É hora de fazer algo sobre tudo isso. E há muitas abordagens, mas eu escolhi uma que se encaixa no meu idiosincrasia. Algumas pessoas podem ter resolvido esse problema construindo um NAS e configurando backups agendados do seu PC para o NAS. Mas eu também não tenho disciplina para isso. Veja, eu faço muitas coisas no meu PC. Eu jogo em muitas outras coisas. E tenho péssimos hábitos de sono. Então, se eu configurar backups para rodar todos os dias à meia-noite, bem, eles vão começar a rodar enquanto eu ainda estiver fazendo coisas. E eu vou cancelá-los para que isso não interfira na minha perda de tempo. À 1 da manhã, eu posso configurá-los para rodar às 3:00 da manhã. Mas então eles ainda estarão rodando quando eu chegar de manhã. E eu vou cancelá-los então. Então, quando algo falhar, eu vou descobrir que cancelei os últimos 2 meses de backups. Agora, há outras preocupações aqui, cada vez mais minuciosas, honestamente. Mas, resumindo, eu decidi que não consigo confiar em mim mesmo ou em qualquer solução que envolva meu PC principal. Eu sei com certeza que minha disciplina não vai melhorar. Eu preciso de algo que eu saiba que posso controlar e algo que não esteja intimamente conectado ao meu computador pessoal. Eu preciso de algo independente e automatizável. Eu também gostaria de começar a colocar meus dados em alguns discos espelhados, particularmente a unidade de trabalho, para que se um disco falhar, mesmo que os backups estejam funcionando, ele simplesmente não tenha sido executado ainda. Eu não vou perder tudo instantaneamente. Agora você pode espelhar discos no Windows, mas não tenho ideia se posso confiar nisso. Conheço alguém que fez isso e espero que isso torne os diagnósticos ainda mais difíceis do que já são. E se alguma dessas coisas é verdade, não importa. Não tenho tempo para aprender nada disso agora.
Prefiro ficar com o que tenho experiência, que é Linux e ZFS. Algumas pessoas provavelmente desaprovarão essas escolhas por uma infinidade de razões, mas como eu disse, é o que eu sei, então é o que estou usando. Não está em debate. Eu já o construí, não vou alterá-lo, só vou explicar o que estou fazendo e por que essas razões se aplicam a mim. Talvez não. Você faz melhor. Este é o novo servidor. Eu o chamei de VTR para gravador de videotap, porque é onde o vídeo está. Este não é o novo servidor. Falaremos sobre isso mais tarde. Este é um PowerEdge R 720 série D, que um número enorme de espectadores reconhecerá porque é uma das máquinas mais populares para uso em laboratórios domésticos na história. E é uma grande história também. Esta máquina é de 2013. Apesar da idade, ainda é muito capaz. Ele ostenta um par de chões de 8 núcleos, que você pode atualizar para modelos um pouco mais novos que usam cerca de 30% de energia e tem 2 núcleos extras cada, o que farei em algum momento. Ele tem uma capacidade tremenda de RAM. Eu tenho o meu com apenas 32 GB, mas você pode levá-lo ao limite absolutamente absurdo de 1,5 TB se encontrar o material certo, o que não é tão irreal quanto parece, já que milhares desses servidores foram retirados das empresas e muitas vezes você pode obter DRE 3SC pelo preço da água. Também há muito de conectividade PCI Express, um total de 40 pistas de 3 distribuídas em 6 slots internamente. E claro, o conjunto de discos de 12 baias na frente suporta SATA 3 em um máximo teórico de 6 gigabits de taxa de transferência. Não sei se é por unidade ou em toda a linha, mas acho que está mais próximo do primeiro. A única coisa que não tem é o USB 3, mas isso é administrável, e deixando a idade de lado, é uma máquina extremamente capaz. Gostaria de fazer uma pausa por um momento antes de prosseguir. Devo mencionar que se isso parece ou soa legal ou divertido, e você está pensando que eu deveria comprar um desses, acho que você não deveria. Estou completamente desiludido com o assunto de servidores. Eu costumava pensar que eles eram radicais. Agora acho que eles são super chatos. Não recomendo que você busque esse tipo de coisa por diversão. Possuir e usar esses é um pé no saco. E você deve fazer isso apenas se precisar porque eles são pedaços miseráveis e de aço pesado que consomem energia e exigem muito cuidado e alimentação. Este, por exemplo, é baseado em hack. Você realmente não quer ter um servidor em hack a menos que tenha um hack? Não há como torná-lo uma experiência agradável. Os próprios hacks de servidores também são muito miseráveis para trabalhar. Não são tão convenientes quanto parecem. Depois que estão todos configurados, eles devem ser montados por um técnico que é pago para fazer isso e depois ignorado por anos. Isso nunca vai acontecer no seu apartamento. Você vai precisar mexer na coisa de vez em quando, e é uma dor enorme chegar a uma máquina em um hack. Eu tive pelo menos 4 hacks diferentes e me arrependi de cada um. Agora você pode obter hardware basicamente idêntico em um formato de torre, então você não precisa do hack. Mas ainda há máquinas grandes e pesadas que mal caberiam nesta mesa. E eu também não acho que eles podem oferecer o mesmo drive capacidades. Então vale ainda menos a pena, a menos que você esteja realmente convencido de que o que quer que esteja fazendo exige esse nível de hardware. E, claro, os servidores são barulhentos pra caramba. Quase todo servidor, em algum momento de sua vida, fará muito barulho, certamente, quando você o liga pela primeira vez. E os mais antigos ou modelos de alto desempenho podem nunca parar de transmitir. Eu abro a tampa porque isso interfere no fluxo de ar e digo para colocar os ventiladores no máximo para compensar. Mas em algum momento, enquanto você tiver uma dessas coisas, provavelmente ficará barulhento. Você não conseguirá fazer com que pare de ser barulhento. Como você pode ouvir intolerável como estar ao lado de um motor a jato dando partida. Mas, para ser justo, hoje em dia, geralmente é quando a máquina está ligando. Os servidores feitos na era moderna são projetados para economizar dinheiro em resfriamento, gerenciando as velocidades dos ventiladores. Então, com a tampa fechada, ele diminuirá os ventiladores para um nível muito mais administrável. Bud, o que você está fazendo, Bud? Nada está acontecendo. Calma. Ah, lá vamos nós. Na verdade, quando esta máquina inicializar completamente, os ventiladores acalmem-se um pouco. E há uma versão de torre que quase comprei, que era realmente silenciosa em modo inativo. Seria confortável tê-la em um quarto, se necessário. Mas quando você coloca uma máquina como essa sob carga, isso vai aumentar a potência desses ventiladores, e eles produzem um tipo de ruído uivante realmente desagradável com o qual você não quer conviver. A menos que você tenha algo como um porão onde possa colocá-la em um canto onde ninguém possa ouvi-la. Essas coisas são simplesmente irritantes. Agora, eu fui com esta máquina porque tem um lugar no porão para colocá-la onde o barulho não me incomodará. Então, deu certo. Mas ressalvas à parte, o que estamos realmente fazendo com esta máquina? O que isso me traz?
Bem, não há nada realmente especial sobre o sistema em si, no que diz respeito ao objetivo básico aqui. Eu poderia ter usado um PC de mesa de 5 anos. Os servidores têm alguns recursos de gerenciamento e hardware muito legais, mas para as coisas que estou fazendo, é basicamente apenas um grande e barulhento computador. Ele roda qualquer sistema operacional padrão. No meu caso, coloquei o Ubuntu Server 22 nele. Ele não está fazendo nada particularmente único. Eu não instalei nenhum hardware ou software especial. É apenas um sistema operacional de servidor padrão com uma cópia do Samba. Esse é o programa Linux que permite que você compartilhe arquivos com sistemas Windows, porque isso acabará sendo praticamente um servidor de arquivos. A maior parte do que tornará isso especial é apenas como usarei sua capacidade de armazenamento. Mas há alguns recursos que executar isso no Linux permitirá. Explicarei por que esse cara está aqui em breve. Primeiro vamos dar uma olhada no que realmente temos nesta máquina. Os dois primeiros compartimentos têm esses STS BX 500 cruciais que um visualizador conseguiu para me ajudar quando meu último drive de trabalho morreu. Ambos têm 2 terabytes e juntos em um par espelhado. Eles serão um novo disco de trabalho. Espelhamento significa que ambos os drives têm exatamente os mesmos dados. Se um dos eles falharem e eu não tiver feito backup, terei a oportunidade de recuperar. A outra unidade ainda deve estar intacta. Nos próximos 2 compartimentos tem um par de Samsung 870 EVO. Eles também têm 2 terabytes cada, e vou armazenar minha filmagem bruta neles para não trabalhar diretamente com os originais. Então, basicamente, quando eu levar minha filmagem para casa, vou conectá-los ao meu computador, copiar todo o conteúdo para essas unidades, e então, os 5T efetivamente se tornarão os backups. Vou desconectá-los, e então, se algo acontecer com essas unidades em todo o meu computador, poderei recuperar todas as minhas filmagens dele. Os 2 Samsungs são apenas discos independentes normais agora. Nenhum RAID especial ou algo assim. E há 2 deles apenas porque preciso de espaço suficiente para encaixar a maioria das minhas filmagens, que tem 4 terabytes ou menos. No entanto, provavelmente vou juntá-los em algum momento no futuro e chegarei ao motivo pelo qual estou fazendo isso e por que escolhi unidades de jogos para isso em breve. Agora, você deve ter notado que tenho apenas 4 pontas de armazenamento naquele pool, apesar de ter 6 pontas de Samsung T5 7. E isso é só porque os STs são caros e, na realidade, raramente encho mais do que 2 deles. Achei que tentaria sobreviver com apenas 2 por enquanto, mas como esta máquina tem tantos compartimentos de unidade, não estou usando nenhum dos inferiores. Terei espaço para expandir se algum dia eu me encontrar fazendo filmagens de 6 terabytes ou mais regularmente. Agora, na próxima fileira aqui, tenho discos giratórios. Então, este é um par de Seagate Iron Wolf, de 4 terabytes. E não vou me incomodar em retirar os 2, mas os outros 2 são Seagate Exos de 14 terabytes. Ambos são configurados como pares espelhados. Agora, os maiores são configurados para tudo relacionado ao meu canal, vídeo arquivado, projetos anteriores, tudo isso coisas, além de tudo mais para outros projetos pessoais que não quero perder. O par menor é apenas para dados pessoais, meus registros fiscais e esse tipo de coisa. Quando eu estava adicionando meus drives de backup ao meu antigo, mas percebi que também precisava fazer backup das minhas coisas pessoais, mas queria manter tudo separado. Se eu precisar, enviar todas as minhas coisas de negócios para um armazenamento frio, não precisarei escolher cuidadosamente meus dados pessoais. Agora esses discos giratórios são apenas para armazenamento de longo prazo. Sabe, vou fazer backup das coisas lentamente durante a noite. E, se precisar usá-las, uma filmagem que vou usar em um vídeo, vou copiá-las pela rede para um SD. Eles nunca vão precisar de muita largura de banda e, em geral, nas não exige um sistema nem perto disso. Na verdade, antes de ontem, essas coisas viviam neste pequeno e horrível bastardo. Este é um microservidor HP Gen 7, lançado em 2011. Verdadeiramente uma porcaria antiga. É ainda mais antigo que o Dell. Ele foi originalmente vendido com um servidor para pequenas empresas da Microsoft, e se isso for o tipo de coisa que eles estavam vendendo, não estou surpreso que esse produto tenha sido esquecido. Por mais que eu quisesse amar essa máquina, quando a vi pela primeira vez, quero dizer. Vamos lá, olhe para ela, é simplesmente adorável, é simplesmente adorável. Ela tem algumas portas na parte traseira e é pequena. Infelizmente é bem triste e terrível. Ela sofre de um único AMD Thurion Paranel N40L, uma CPU de laptop dual Core de 1,5 GHz, com a qual não consigo encontrar nenhuma comparação direta. Mas posso garantir que, tendo usado, é um chip perdedorzinho triste. Isso é uma droga. Comprei essa máquina de um amigo por cerca de $70, só porque na frente aqui ela tem 4 baias de disco rígido hot swap. Eu realmente gostei disso. E então descobri, quando a comprei, que ela não tem nenhuma dentro. Há um CD aqui em cima, mas não há lugar para colocar um disco rígido. Tive que comprar trilhos adaptadores para colocar um disco de inicialização essa coisa. Acho que você deveria inicializá-la via USB, mas isso é uma droga.
Esta máquina tem um desempenho muito pior do que eu esperava, como apenas para tarefas comuns de servidor de arquivos. Quer dizer, depois que migrei tudo para ela, ela funcionou mais ou menos bem, mas quando estava copiando meus dados para ela, descobri que a CPU é tão ruim que pode realmente tornar as transferências de arquivos mais lentas, mesmo em taxas de disco giratórias. Então eu queria substituir essa coisa há algum tempo, e quando estava construindo este novo, pensei, por que não fazer tudo de uma vez? Então agora todos os meus drives, para todos os propósitos, vivem nesta máquina. Tudo é central, tudo está em um só lugar. E isso significa que posso começar a falar sobre automação. Por exemplo, agora posso configurar um backup noturno com concurrência que garantirá que tudo do disco de trabalho seja copiado para os discos de arquivamento, caso eu perca o espelho inteiro de uma vez. Esse trabalho me enviará os resultados por e-mail todas as noites, para que eu possa inspecioná-los pela manhã. E então, semanalmente, um trabalho separado comparará os arquivos em ambos os lugares e me alertará se eles forem diferentes. Então, basicamente, vou fazer essa máquina se autodenominar. Esses backups serão feitos em uma pasta que pode ser lida, mas não gravada na rede. Então, se eu pegar um CryptoLocker ou algo assim, ele não conseguirá alcançar a rede e destruir todos os meus arquivos. Agora todos esses discos estão executando o ZFS, um sistema de arquivos amplamente usado para RAID baseado em software, e ele oferece um recurso chamado Scrubbing, onde os discos podem ser escaneados periodicamente, e todos os dados comparados com somas de verificação para garantir que tudo esteja realmente intacto. Isso é crítico porque não há realmente nenhuma outra maneira de saber se um disco rígido falhou. Eles são inteligentes, é claro, o que supostamente informa quando um disco rígido está perto da falha ou falhou. Mas a última vez que vi o Smart realmente funcionar como pretendido foi em 2004. E meus 2 SSDs de rascunho provavelmente ficaram danificados por semanas antes de eu notar alguma coisa. O Smart ainda não diz que há algo errado, e nada estava errado até eu tentar para acessar arquivos que estavam na zona morta. Então esse é o padrão ouro para verificar discos. Você precisa realmente tentar ler os dados para saber se eles são legíveis? Agora, eu não sei se há alguma maneira de executar uma limpeza em um PC com Windows. Eu não acho que o NTFS tenha o cérebro necessário para isso, mas mesmo se tivesse, é um processo intensivo de recursos, então novamente eu acabaria cancelando-o praticamente toda noite. Como as unidades estão nesta máquina, no entanto, eu posso configurar limpezas para serem executadas regularmente e me enviar relatórios por e-mail, bem como verificações de status de hora em hora, ao longo do dia, que também me enviarão por e-mail, se algum erro aparecer. E eu tenho feito exatamente isso no meu NAS existente por cerca de 1 ano. Eu apenas criei um script que montei em algumas horas, e ele realmente me salvou de perda de dados 2 vezes quando os discos rígidos falharam, e eu consegui descobrir, substituí-los e reconstruir os espelhos, antes que qualquer outra coisa pudesse dar errado. Agora, esses recursos por si só são tudo o que eu preciso: backups, maior confiabilidade e um grande pedaço de armazenamento para filmagens brutas que não estão localizadas em unidades que estão fisicamente no meu PC. É uma coisa idiota, mas, como eu disse, são minhas idiosincrasias, certo? Se a rede deles compartilha, eu não vou enchê-los com porcarias estranhas como faria se estivessem no meu sistema. Provavelmente há pessoas assistindo que acham que isso é bom e agradável. Mas eu deveria ter escolhido Truenas ou um RAID ou algo assim para obter recursos muito mais robustos e sofisticados. Isso provavelmente é verdade para a maioria das pessoas, mas há algo que você precisa entender sobre mim. Eu não sou muito inteligente, não sou muito paciente, então não vou aprender a usar essas coisas corretamente. Então, quando eles quebrarem, e eles vão quebrar, eles serão complexos demais para eu solucionar sozinho. Então, eu segui meu próprio conselho de nunca construir um sistema que seja mais inteligente do que eu. Este computador é um grande idiota. E isso significa que concordamos. E no geral eu diria que este é um pacote muito bom, especialmente porque comprei esta máquina inteira por pouco menos de $400. Junto com alguns acessórios, eles estão comumente disponíveis online por menos, algo como $205.275. Mas você geralmente tem que pagar o frete ou tem que ser local para valer a pena. Honestamente, eu poderia ter feito isso com qualquer PC antigo, uma torre com 8 unidades ou um laptop com alguns cabos USB pendurados nele. Mas honestamente eu odeio gerenciamento de cabos e acho que todos os discos rígidos deveriam ser hot swappable por lei, e é isso que realmente está me motivando. Eu realmente não quero lidar com tantos discos rígidos dentro de um PC ou pendurados em cima de um laptop ou algo assim. Mas há alguns outros recursos interessantes neste dispositivo que atendem às minhas necessidades. Veja, uma coisa que os servidores têm que os PCs normais nunca têm é o chamado gerenciamento de luzes apagadas. É literalmente um computador independente inteiro com sua própria rede de interface e software que fica dentro desta máquina para ajudar você a controlar e administrar pela rede. Vamos dar uma olhada aqui atrás. Veja aqui atrás, você tem suas portas normais, sabe, rede de vídeo, etc., que vão todas para o PC. Mas aqui você tem este conector de rede que vai para o LAN. Todo fornecedor de servidor tem um desses. A Dell chama deles de DRAC, e ele oferece uma interface web que me permite fazer coisas como ver exatamente quanta potência o sistema está usando a qualquer momento, bem como ao longo do tempo. O que eu realmente quero, para que eu possa descobrir o quanto isso está prejudicando minha conta de energia.
Eu também posso olhar as temperaturas e ver, por exemplo, se um ventilador estragou, ou talvez os coolers estejam entupidos ou algo assim. E a razão pela qual isso é chamado de gerenciamento de luzes apagadas é porque eu também posso ligar e desligar o sistema remotamente, mesmo que ele tenha sido desligado com o botão liga, desliga na frente, ou não tenha ligado após uma pausa ou tropeço. Contanto que tenha energia da parede tomada, posso estender a mão e ligar esta máquina. Também posso acessar o console local, o monitor, o teclado e a entrada do mouse, como se estivesse conectado diretamente à máquina por meio de um navegador da web, o que é útil se ela parar de responder repentinamente na rede e eu precisar fazer diagnósticos. Se a máquina estiver completamente sem resposta, posso desligá-la, e se ela não inicializar, posso carregar uma imagem de CD, enviá-la pela rede e inicializar a máquina como um disco Linux ativo para fazer diagnósticos offline. Se eu tivesse visto esse tipo de recurso quando eu tinha 14 anos, acho que teria morrido de incrível. Todo PC deveria ter isso. Se você acha que estou brincando, não me conhece. Na minha utopia socialista, todos os PCs têm LOMs por lei. A parte mais legal é que, como está em rede, não preciso estar em casa para fazer essas coisas. E olha, talvez nada disso seja relevante ou útil para você se você puder simplesmente, sabe, andar sobre a máquina, pressionar o botão. Mas muitas vezes me pego tentando acessar recursos em casa quando estou fora. Para mim, isso é uma tábua de salvação incrível. Então isso é muito legal do jeito que está. Mesmo que eu tenha mergulhado em servidores antes, tenho que admitir que isso é muito legal. E as funções que descrevi até agora são boas o suficiente. Elas vão resolver meus problemas. Mas em um prazo maior, tenho algumas ambições maiores. Por exemplo, gostaria de um fluxo de trabalho de ingestão automatizado. O plano agora é que todos esses discos sejam apenas compartilhamentos de rede. Quando eu voltar para casa de uma filmagem, vou pegar meu dock e meus ESD Samsung como faço hoje, conectá-los e então copiar os dados pela rede para esta máquina. Não vou conectá-los ao próprio servidor e copiar os dados localmente. Há algumas razões para isso. Uma realmente menor é que o R720 é muito antigo para ter o EZB3. Então terei que comprar um cartão antes de poder até mesmo tentar. E também seria irritante ter que fazer isso pela rede, porque eu provavelmente teria que fazer CSS a caixa e copiar tudo da linha de comando, ou usar WINSP ou algo assim. Mas realmente o grande problema aqui é que levaria muito tempo. Como eu disse, levaria várias horas em alguns casos para esvaziá-los, durante as quais eu não teria acesso a nenhuma das minhas filmagens. E como eu disse, isso é meio que um assassino para mim. Então, provavelmente vou levá-los para casa, conectá-los ao meu PC, começar a editar diretamente deles e, em seguida, iniciar a cópia para o Nasdaq antes de ir para a cama à noite, se eu puder lembrar. Eventualmente, no entanto, espero mudar isso quando eu atualizar de T5S para T7S. Eles podem ler com o dobro da velocidade, então, embora a câmera não precise dessa velocidade extra de 1 GB por segundo, eu poderia despejá-los em um SD nesta máquina em cerca de 35 minutos. Menos se eu não preencher o drive inteiro. Mas é claro que, nesse ponto, eu realmente excederei o desempenho dos 870 EVOs que peguei. Eles são praticamente equiparados em velocidade aos T5S, porque eu não tinha pensado em fazer um upgrade quando os comprei. Mas não me importaria se eu tivesse, porque mesmo com drives mais rápidos, estamos realmente atingindo os limites da interface SATA. Mesmo o SATA 3, que esta máquina ostensivamente tem, atinge o máximo de 6 gigabits por segundo. Mas o T7 pode enviar dados a 8 gigabits, então drives SATA mais rápidos são impossíveis. Eu teria que ir com NVMe em operadoras PCIe, ou como mencionei antes, eu poderia dividir meus Samsung EVOs juntos. Isso esperançosamente aumentará sua taxa de transferência combinada para 12 gigabits, o suficiente para saturar um T7. E como eles são apenas cópias redundantes que existem apenas durante a edição, a confiabilidade reduzida do stripping não importará nessas velocidades mais altas. Na verdade, faz sentido descarregar minhas filmagens antes de começar qualquer edição. Sempre terei pelo menos meia hora de inatividade depois de chegar em casa de uma filmagem. Então, se eu chegar em casa, conecto um desses, começo a copiar os arquivos e depois vou tomar uma cerveja ou algo assim. Quando terminar, estarei pronto para editar. E isso seria o ideal. Mas isso traz um novo problema para mim, que é que sou uma pessoa muito desorganizada e não vou me lembrar de começar essa cópia. Ou esperar uma hora ou mais e então dizer, droga, esqueci de copiar os dados. Agora estou de volta no mesmo barco. Então, aqui está o objetivo final. Vou dividir os 870 juntos, atualizá-los para Samsung T7S, colocar uma interface USB 3 no servidor e configurar scripts para ingerir automaticamente quaisquer novos arquivos. Sempre que um SSD for conectado, os scripts priorizarão as unidades para que aquela fita A, na qual costumo colocar meu rolo A, será copiada antes de tentar copiar a fita B, e assim por diante. Então posso chegar em casa, colocar os drives no dock em cima do servidor, cuidar dos meus negócios, e quando estiver pronto para trabalhar, minha filmagem mais importante provavelmente estará pronta para uso. E novamente, isso pode ser algo que eu poderia automatizar no Windows.
mas não sei realmente por onde começar e isso inevitavelmente atrapalharia. Gosto de reiniciar minha máquina antes de começar a editar para limpar qualquer estado do sistema que tenha sobrado de videogames ou algo assim. E você não pode copiar arquivos se estiver reiniciando, então é outra vantagem de ter uma máquina dedicada. Então, tudo isso seria ótimo. Mas finalmente há uma fantasia selvagem que acho que não vou realizar no futuro próximo. Mas posso sonhar, e o sonho é assim. A parte do meu trabalho em que sou mais preguiçoso é converter meus vídeos para armazenamento. Como eu disse, eu os converto para H265, então posso armazená-los por longo prazo. E assim que termino de editar e publicar um vídeo, devo entrar e iniciar o processo de conversão de todos os PROs para H265. Tenho um script que facilita isso, que nunca lembro de executar. Muitas vezes leva dias e às vezes mais de uma semana para que eu realmente faça isso. E o resultado é que às vezes não consigo fazer uma filmagem programada porque esqueci de converter todos os meus RAWs, então os discos ficam cheios. Não consigo copiar os dados porque não tenho onde colocá-los. A conversão leva horas e horas, então só preciso excluir minha última filmagem, o que não é aceitável para mim, ou esperar mais um dia para poder esvaziá-los. Não quero que isso continue acontecendo, mas a única solução é lembrar de começar a converter meus arquivos na noite em que os levo para casa. E esse é um processo extremamente intensivo em recursos. Então não consigo iniciá-lo a menos que esteja prestes a ir para a cama. E sempre pareço esquecer, e às vezes é ainda funcionando de manhã. E sempre pareço esquecer, e às vezes é ainda funcionando de manhã. Se essa carga de trabalho pudesse ser movida para o novo sistema VTR, configurando uma programação automatizada, isso seria fantástico. Mas isso não será prático, pelo menos não no futuro próximo. Porque esta máquina não tem codificação de GPU, o vídeo é possível com potência pura da CPU, mas é muito lento. Adicionar o silício dedicado do NVIDIA, ou qualquer coisa que a AMD possa oferecer, aumenta seu desempenho em literalmente ordens de magnitude. Ele transforma o esforço de um dia inteiro em 6 horas. É tão mais rápido que simplesmente não faz sentido tentar sem ele. Seria bobo. Infelizmente, colocar GPUs de servidores, qualquer linha de Sebastian que o levou a acreditar, muitas vezes não é tão simples quanto parece. O R720 em particular é um defensor. Algumas pessoas fizeram isso, mas pelo que li não parece simples. E o maior problema é que servidores desse tipo normalmente não têm energia de 6 ou 8 pinos disponível internamente. Os servidores raramente usam fontes de alimentação estilo ATEX. Em vez disso, eles usam essas fontes modulares, e tudo é feito com backplanes e conexões placa a placa internamente. Com pequenas exceções, basicamente não há cabos dentro desta máquina agora. Eu adoro isso, e acho que deveria ser o padrão para todos os PCs. A menos que você seja realmente um entusiasta, nada deve ter cabos. Não vou debater isso porque estou certo, mas significa que se você quiser fazer algo que a Dell não pretendia, isso não quer dizer que eles não pretendiam isso. Há um riser de GPU disponível para o R$720, não o XD, que permite que ele forneça energia de 6 pinos para a GPU. Mas acho que em 2013 isso pode ter sido o máximo de energia que uma GPU precisava. Ele não pode fazer 2 pinos de 6 ou 2 pinos de 8 pinos, e também não consigo uma fonte de alimentação maior para suportar esse tipo de coisa. Ok, pare de gritar. Eu errei algumas coisas. A Dell disse que as GPUs não são suportadas no 720XD. Não sei por que isso aconteceria. De uma perspectiva de hardware, mas acreditei na palavra deles. Especialmente porque encontrei muito pouca informação sobre isso quando pesquisei várias vezes antes de escrever esse script e parecia resultados que obtive. Como os R$720 eram bem completos. Sobre isso também. Mas agora fiz algumas pesquisas mais específicas e estou descobrindo que as pessoas colocam 2070 melhores no 720 o tempo todo. E outras pessoas dizendo que funcionará no XD também. A Dell simplesmente não oferece suporte oficial devido a preocupações com dissipação de calor. Supostamente, se você conseguir controlar a temperatura, é totalmente prático. Além disso, pensei que precisava de risers diferentes. Mas você deve ter notado quando mostrei o interior que os que tenho têm conectores de alimentação de 6 pinos suspeitosamente parecidos com GPU. Parece que provavelmente é isso que eles são. Eu simplesmente perdi. Embora não tenha saídas de 8 pinos, supostamente, você pode obter pelo menos 6 pinos duplos se usar plugs de 2 placas. Tudo o que preciso são os cabos apropriados. Eu também estava meio errado sobre a fonte de alimentação. Sim, você está limitado a modelos específicos da Dell. Você não pode simplesmente coloque qualquer fonte de alimentação gamer antiga aqui, mas se você está preocupado com a potência, há uma atualização de 1100 watts que se encaixa bem. E eu posso comprar uma no eBay. Então, na realidade, eu provavelmente poderia colocar uma RTX 69420 aqui sem problemas. E eventualmente eu provavelmente farei, embora eu vá. Explique por que não estou fazendo isso imediatamente em um momento. Sem mais delongas, agora retornamos para você. Para Mesh, e mais importante, não tem uma placa.
A GPU Apocalipse pode estar chegando ao fim, mas qualquer GPU ainda é uma peça cara de hardware que não estou preparado para desembolsar agora. Para a diversão, tentei codificar apenas na CPU VTR para ver como seria. Consegui 8 quadros por segundo, o que significa que codificar 1 hora de filmagem levaria cerca de meio-dia. A RTX 3070 em meu PC, por outro lado, podem fazer a mesma tarefa a mais de 100 FPS e termina em meia hora, então isso claramente não é uma solução. Além disso, depois de cerca de 10 minutos, ele estourou um disjuntor e então incendiou a fonte de alimentação, me forçando a jogá-la no coletor de tempo limite para fontes de alimentação ruins, até que ela parasse de instalar e estourar. O engraçado sobre isso é que eu realmente não tenho ideia do que deu errado. Não consigo encontrar nada danificado, nenhuma marca de queimadura, nenhuma ideia de onde veio a fumaça, mas obviamente não posso usá-la novamente. Então, por enquanto, terei que continuar fazendo codificações no meu desktop. Talvez eu eventualmente tente uma GPU NVIDIA antiga, se eu conseguir uma, mas minha esperança real é que a Intel realmente a coloque no mercado com o Arc A40 Pro. É uma placa que foi basicamente projetada para resolver exatamente o meu problema. Ela terá codificação H264, 265 e AAV Win Onboard, e acho que pode ser capaz de rodar inteiramente em um slot PCIe sem energia adicional. Se for assim, então é um sucesso done. Isso resolverá meu problema. E posso fazer disso uma caixa de transcodificação automatizada, supondo que a Intel forneça drivers Linux utilizáveis, o que não é muito provável. Por enquanto, essa é a única coisa que esta máquina não pode fazer. E tenho que admitir que, embora eu soubesse que o problema de codificação não seria facilmente resolvido, foi uma chatice, já que era realmente a coisa que eu mais queria automatizar. E infelizmente, esse não é o único problema que encontrei em todo esse processo. Foi um pouco trabalhoso. Honestamente, a maioria dos problemas que tive se deveu a muita má sorte, como minha experiência com a fonte de alimentação, que eu acho que provavelmente foi apenas um acaso e não o resultado de algo que eu fiz. Mas houve outros problemas ao longo do caminho. Por um lado, antes de poder começar com qualquer coisa disso, tive que descobrir exatamente como conectá-la ao meu PC. Como eu disse, esses arquivos de vídeo saturam uma conexão gigabit. Então, para que isso funcionasse, eu precisava de algo mais rápido do que uma placa-mãe gigabit. Meu PC é bem recente, então ele veio com um par de portas Ethernet de 2,5 gigabit. Mas ouvi de algumas pessoas que 2,5 gigabit e é um padrão meio estranho para o qual não vale a pena mudar. E se isso é verdade ou não, é discutível porque na verdade ainda não é rápido o suficiente. É verdade que ele aguentaria tocar uma desses clipes, mas muitas vezes me pego reproduzindo 2 ao mesmo tempo, como estou fazendo agora. Colocando um rolo B sobre um rolo que requer streaming de ambos os arquivos simultaneamente. Se um tiver 1100 megabits, dois terão 2200. E agora estamos bem perto de saturar até mesmo os 2,5 gigabits. Se eu empilhar 3 clipes simultâneos como estou fazendo agora, estarei olhando para 3.300 megabits e 3,2 gigabits para vocês, pessoal do sistema métrico. E isso vai passar direto dos 2,5 gigabits sem esforço. Agora, a situação é provável? Isso aconteceu pelo menos uma vez. Eu fiz um empilhamento de 3 clipes em um vídeo real, mas admito que não será comum. Ainda assim, quero a opção. E não quero estar tão perto do teto no meu Plink que, se por exemplo, eu passar o mouse sobre um arquivo na biblioteca de mídia, enquanto o Resolve estiver reproduzindo um empilhamento de 2 clipes, a largura de banda adicional repentina não fará com que os seus buffers estão... Ou talvez eu queira copiar um arquivo enquanto edito um vídeo, e não deixá-lo totalmente inutilizável. Quero algum espaço livre, não mínimo. Agora, supostamente, é um padrão Ethernet de 5 gigabits que resolveria esse problema, mas tenho a mesma impressão de que é uma espécie de opção intermediária. Gostaria de algo que tenha sido testado e comprovado e que já exista há muito tempo. E isso seria a Ethernet de 10 gigabits. A Ethernet de 10 gigabits existe desde 2002 no mundo empresarial e de operadoras, mas só comecei a ouvir falar de placas de rede de 10 gigabits de nível de consumidor há alguns anos. A maioria das pessoas, é claro, tem muito pouco uso para esse tipo de velocidade, a menos que estejam construindo algum tipo absurdo de SD baseado em NAS em casa, mas é isso que estou fazendo. Então sim, vou precisar de algumas placas eletrônicas de 10 gigabits. Agora posso ir à Amazon e comprar uma placa que usa cabo Cat6 padrão. Mas, francamente, não confio muito nisso. Nunca confiei em net de par trançado. Eu tive problemas com isso a vida inteira. E até mesmo os cabos moldados de fábrica podem falhar internamente, ou ter um trabalho de crimpagem marginal, e apenas causar problemas para 100 meg, ou mesmo par trançado gigabit, funciona bem. Mas ouvi dizer que 10 GB em Cat6 é instável e exigente, e eu sei que se eu fizer isso, terei falhas insidiosas. Eles vão reduzir minhas velocidades de transferência de volta para 1 GB ou pior, até que eu crimpe novamente ou perfure novamente, ou substitua o cabo. E isso vai acontecer bem no meio de um projeto de vídeo. Eu sei que vai acontecer porque já aconteceu. O nick no meu pequeno e horrível microservidor HP cai aleatoriamente para 100 megabits no meio do dia, mesmo que nada esteja tocando no cabo, mesmo trocando cabos de conexão e tomadas de parede, não consertou.
Eu tive outros dispositivos fazendo isso também, então eu sei que não é a máquina. Eu só não quero depender do Cat 6 para algo tão crítico. É um meio lixo. Agora, a maioria das coisas de 10 GB que encontrei na minha carreira foram baseadas em fibra, e essa provavelmente é a favorita aqui. Eu não gosto da ideia de usar fibra só porque não tenho muita experiência com isso. É estranho. E você não pode simplesmente regravar casualmente um cabo de fibra. Então eu teria que manter um monte de peças sobressalentes em estoque, e não sei como tratá-lo direito. Você sabe, eu não tenho noção de que tipo de punição ele pode suportar. Você sabe, eu posso puxá-lo? Eu posso. Ah, mas ainda assim tenho a impressão de que não é tão difícil de trabalhar e os cabos não são caros ou raros. Agora isso sugere que eu gostaria de uma placa de rede de 10 GB de fibra óptica, certo? Mas, até onde eu sei, elas realmente não existem mais. Elas certamente existiam. Esta aqui é uma placa de rede de fibra de 1 GB. Tem, sabe, um plug estranho na parte de trás, mas de resto funciona praticamente como qualquer outro. Você pega seu cabo, conecta, clica e pronto. As luzes de link acendem e você está pronto para a rede. Bem, você estaria se fosse uma placa de rede e não uma placa de canal de fibra. Eu não tinha lido o rótulo no final. Não sei muito sobre canal de fibra, mas sei que esta placa é destinada apenas para conexão a um conjunto de armazenamento, não a uma rede convencional. Ainda assim, ela usa os mesmos cabos, e se fosse um item de placa de rede, seria praticamente idêntico. Agora, retornamos a Higurashi quando eles choram. Estas já existem há muito tempo, mas parece que foram meio que eliminadas em favor de outro tipo de placa que já existe há muito tempo. Esta é, na verdade, uma placa de rede de 10 GB. Mas em vez de um conector para fibra, ou mesmo par trançado, ela tem esses dois slots retangulares. Elas são chamadas de portas EFFP. Elas têm cerca de 2, 3 polegadas de profundidade e aceitam uma delas, o módulo SFP. Algumas pessoas simplesmente abreviam para SFP. Eu sou uma delas. A ideia aqui é que, em vez de a placa suportar um tipo específico de cabo ou meio de rede, ela pode ser adaptada para qualquer tipo que você tenha. Esta SFP, por exemplo, é um transceptor de fibra. É um pequeno dado bloco fundido que contém um microprocessador, alguns diodos laser e óptica, necessária para produzir um sinal Ethernet de fibra óptica. Então você pega isso, conecta no seu NIC SFP. Ele não encaixa porque está de cabeça para baixo. E agora você tem um NIC de fibra. Você pode simplesmente pegar seu cabo de fibra, conectá-lo ali mesmo. E agora estamos em rede. Agora, por que fazer tudo isso? Bem, no ponto em que você está trabalhando com velocidades Ethernet como essa, você provavelmente é uma empresa ou uma operadora e não vai ter certeza do que o futuro reserva o tempo todo. A coisa na outra ponta dessa conexão de fibra pode um dia ser substituída por algo que só faça cobre ou alguma nova forma exótica de Ethernet. Ethernet sobre a água. Eu gostaria de obter uma cópia disso para mim na água, ou vice-versa. Isso tem uma interface de par trançado. Você está usando o Cat 6, mas eventualmente você move os dois equipamentos muito distantes. O Cat 6 não consegue mais alcançar. Então você realmente gostaria de mudar para a fibra? Se isso acontecer, você pode simplesmente desconectar o SFP existente, substituí-lo por um SFP de par trançado como esse aqui. E assim, sua placa mudou completamente de meio. Então, fiquei feliz quando a RPC, onde comprei essa máquina, tinha um SFP NIC em estoque para que eu pudesse ter essa flexibilidade. Mas meu plano, já que não quero usar Cat 6, era comprar um SFP de fibra. Mas então o ferro velho me deu uma bola curva. Quero que você pense em algo para mim. Esses transceptores SFP, eles são de fibra. RJ45, tanto faz. Mas eles estão se conectando em contatos bem lá embaixo dentro desse slot. Há uns 8 ou 10 pinos lá dentro. Bem, esses já são praticamente um conector de rede, certo? Então você não pode simplesmente conectá-los juntos, máquina a máquina, simplesmente pular os transceptores completamente? É como sugerir que você poderia colocar sua placa de vídeo a 15 pés de distância da sala e simplesmente passar um longo cabo PCA por cima para ele. Não. 3 metros de extensão PCI Spray. Ah, certo. Isso funciona. Quer dizer, ainda é absurdo, porque PC simplesmente não foi feito para isso. Você não sabe o que vai dar errado. Mas considere isso. Meu novo NAS não foi feito para ser conectado a uma rede. Quer eu use fibra ou cobre ou qualquer outra coisa, não vou conectá-lo a um switch. O NIC neste Dell vai ser conectado diretamente ao NIC do meu PC. Então é meio bobo se preocupar com o meio de rede real. O que estamos fazendo aqui é menos rede e mais como conectar um grande cabo SATA. Agora, para exatamente esse tipo de conexão ponto a ponto, há uma solução incrivelmente simples. É chamado de cabo de cobre de conexão direta, e este é um do que eu li. Isso é literalmente exatamente o que eu brinquei. Essa coisa tem os fios da porta SFP, e eles são trazidos para um cabo. Isso é isto.
Há um cabo twinax ou twinaxial dentro. É como um cabo de antena coaxial, exceto que tem 2 fios em vez de um. Mas é basicamente fortemente blindado, e eles apenas passam 2 pares de fios, eu acho, de uma ponta a outra, e conectam os SFPS cara a cara. De ponta a ponta, na verdade. Aparentemente, em alguns desses cabos, as pontas SFP contêm circuitos reais para amplificação e limpeza de sinal. Mas outros são literalmente apenas fios de cobre e uma capa, e nada mais. É incrivelmente engraçado para mim que você pode simplesmente pular o intermediário como agora. Não é exatamente um substituto para fibra ou Cat6. Você não usaria isso para longas distâncias. A conexão direta é basicamente destinada a essas situações estranhas ad hoc. Como empilhar switches de rede, onde você precisa de muita largura de banda entre 2 dispositivos, mas eles estão a cerca de 10 centímetros de distância em um rack. É meio chato usar um cabo de fibra e consumir alguns transceptores extras apenas para um curto período de tempo correr. Esses cabos são perfeitos para esse tipo de aplicação. E na verdade eles não têm mais do que 20 metros. Isso é cerca de 65 pés para vocês, pessoal imperial, porque o sinal simplesmente não foi projetado para longas distâncias como essa. Ele nem deveria ir além de, você sabe, 3 polegadas. É como uma interconexão de nível de placa que eles colocaram em um cabo. Vamos lá. Essa coisa toda é simplesmente perversa para começar. Claro, provavelmente há muitas pessoas assistindo a isso e pensando, uau, 60 pés. Eu poderia conectar meu apartamento inteiro com cabos desse tamanho. E honestamente não tem uma razão para que você não pudesse. Você provavelmente deveria. Para minha aplicação, eu realmente estava pensando em usar fibra. Mas quando me entregaram este cabo de conexão direta de 20 pés com uma etiqueta de preço de $20 com ele em minhas mãos, percebi que parecia uma opção muito mais segura. Quer dizer, o cabo em si parece super robusto. E esses conectores são como magnésio fundido ou algo assim. E eles são realmente presos ao cabo com parafusos. E pelos diagramas que vi online, não quero desmontá-los e descobrir e talvez danificá-los. Mas supostamente há um grande pedaço de plástico moldado aqui. Então, este é o mais resistente alívio de tensão que eu já vi. Você não vai quebrar nenhum fio ou puxar o cabo para fora deste conector. E você sabe, é muito menos flexível do que a fibra, o que parece conectar seus computadores com espaguete molhado. Então eu realmente senti que esta era a minha melhor aposta para a confiabilidade a longo prazo. E não é, você sabe, estranho ou difícil de usar ou qualquer coisa diferente dos corpos de plug muito longos, que parecem conectar alguém à matriz. É exatamente o mesmo que um cabo Ethernet normal. Você o conecta, as luzes de link acendem e pronto. Então eu acho que essas são provavelmente uma boa solução se você quiser fazer 10 GB de curto alcance. E também significa que não preciso gastar o $20 extras cada em transceptores, o que foi bom. E eu também nem precisei comprar nenhum adaptador para o R720, porque o modelo que eu comprei inclui portas ICFP de 210 GB na parte traseira. Agora, nem todos os 720 têm este. Se você está tentando comprar um, você precisa ter cuidado. Alguns têm apenas 4 portas de cobre de 1 GB ali atrás, e alguns podem até ter um tipo diferente de SFP. Não tenho certeza se entendi esta parte do manual corretamente, mas, basicamente, se você está comprando um destes, você precisa verificar se ele tem as portas certas. Eu apenas tive sorte. Agora meu armário de servidor é um espaço embaixo das escadas no meu porão, e fica a apenas 10 pés de distância do meu PC de mesa. Então eu enfiei o cabo através de um buraco na parede de gesso e arrastei-o para o rack. Esse é o cabo gerenciado. Eu apenas conectei os cabos, configurei alguns endereços IP, iniciei o UAF para testá-lo, e aí está, 9,8 gigabits. É o mais próximo do lado largo completo que eu poderia realmente esperar, então todas essas coisas me deixaram nervoso antes do tempo. Mas, na verdade, não me deram muito trabalho. Quer dizer, a placa de rede SFP que eu tenho no começo, esta aqui estava morta como frango frito. Está mais morta do que qualquer placa PCI que eu já vi. Ela não travou minha máquina, nem apresentou erro no gerenciador de dispositivos, ou algo assim. Ela simplesmente agiu como se eu não tivesse conectado nada, o que é um modo de falha que eu nunca encontrei para algo que não tem partes visivelmente queimadas. Então foi estranho. Mas eu acabei de substituí-la por outra placa e está tudo bem desde então. O último problema que tive, no entanto, foi meio complicado. Foi um exemplo perfeito do que é chamado de problema de confusão. Você tem 2 coisas possivelmente muito improváveis ocorrendo simultaneamente. Isso torna o diagnóstico de qualquer uma delas muito mais difícil do que deveria ser. A primeira coisa que fiz quando levei esta máquina para casa foi pegar os 2 BS500S cruciais e colocá-los aqui para que eu pudesse descobrir se toda a minha hipótese era prática. Porque, veja bem, eu nunca tive a chance de realmente tentar editar um vídeo em uma rede, e eu realmente não conseguia aceitar completamente que isso funcionaria. Praticamente todo o compartilhamento de arquivos que já fiz, exceto por um pouco de ajustes no NFS, foi por SNB, também conhecido como CIFS, também conhecido como Samba ou Rede Window.
E embora eu saiba que a Microsoft fez grandes avanços com o protocolo, ainda tenho dificuldade em confiar na incrível velocidade da computação moderna para realmente entregar o resultado para minha cabeça. Sabendo o quão lento o Windows pode ser quando você tenta fazer logon em uma máquina, ou mapear uma unidade de rede, a ideia de que eu não só posso puxar 3 gigabits de tráfego sustentados de um compartilhamento de arquivo, mas também pular em arquivos aleatoriamente quando estou arrastando o cursor de reprodução no meu editor sem pausas terríveis de 10 segundos por todo lugar, parece simplesmente impossível de acreditar. Apesar de ter ouvido que pessoas como Linus Tech Tips e outros youtubers tinham armazenamento de apoio para suas edições de vídeo assim, eu realmente não sei os detalhes de suas configurações. Talvez eles tenham que fazer ajustes estranhos. Talvez eles tenham renunciado ao SNB e usei NFS, ou talvez outra coisa que eu nem saiba. Eu simplesmente não sabia. Então eu estava ansioso para ver se realmente funcionava. Mas como nunca tive uma conexão Ethernet de 10 gigabits em nada antes de começar este projeto, não havia nada que eu pudesse testar. Então, assim que recebi esse sistema em minha placa de rede de 10 GB em casa, eu queria descobrir o mais rápido possível se isso iria funcionar antes de me esforçar mais. Infelizmente, as coisas ficaram bem estranhas quase imediatamente. Quando liguei essa máquina pela primeira vez, ela imprimiu um erro sobre a largura do link PCA no controlador RAID ser apenas 4x, quando deveria ser 8x. Eu nunca tinha visto um erro como esse na minha vida, mas eu ainda sabia que era uma má notícia. Esse tipo de erro é praticamente garantido como um problema de nível de hardware. Ainda assim, eu fui em frente, conectei algumas unidades, e todas elas apareceram perfeitamente. Então eu decidi deixar essa preocupação de lado, até que eu visse algo realmente falhar em funcionar como esperado. Antes que eu pudesse fazer qualquer teste, no entanto, eu tive que executar um encantamento que é bem conhecido por proprietários de servidores amadores, o refresh do modo IT, para encurtar a história. Os controladores de unidade de servidor são projetados apenas para operar no modo de on-press. A primeira coisa que quase todo amador faz é colocar a placa em um modo pass-through, que a faz se comportar como um monte de portas SATA. Ele desabilita todos os recursos de hardware, RAID e gerenciamento de disco e é conhecido por alguns nomes diferentes, incluindo o modo IT. Para conseguir isso, você geralmente tem que atualizar o novo firmware na placa, e nos controladores de RAID como este, o processo não é oficial. Muito não oficial. É incrivelmente não oficial. Ele funciona, no entanto, e apesar dos erros na inicialização que eu ainda estava recebendo, eu consegui não apenas atualizar a placa, mas instalar um sistema operacional e inicializar a partir dele sem problemas. Eu não obtive nenhum erro estranho após a inicialização, nada no log do kernel. Eu verifiquei com o LSPCI que ele realmente estava recebendo apenas 4 pistas, mas parecia funcionar bem. Então eu configurei o Samba. Eu compartilhei SSDs cruciais, passei um tempo copiando algumas filmagens e então eu estava pronto para testar. Então eu abri um clipe e não funcionou de jeito nenhum. Era como reproduzir de um cartão SD. Ele lutou tanto que meu Media Player estava travando devido aos atrasos da rede. Então comecei a verificar as coisas. Eu verifiquei a rede. Estava tudo bem. Eu verifiquei o log do kernel sem erros. Eu procurei por problemas de recursos, todas as coisas de sempre, mas tudo parecia bem. A máquina parecia saudável e esta era uma instalação totalmente nova do sistema operacional. Então comecei a fazer testes de desempenho nos discos rígidos. Eu os verifiquei com todas as ferramentas que pude encontrar, DD, FIO, HB, AIM, etc. E tudo deu a mesma resposta. Os drives só conseguiam entregar cerca de 100 megabytes por segundo. Isso é cerca de 800 megabits. Isso não é o suficiente para reproduzir meus arquivos de vídeo. E, de fato, se eu apenas copiasse um arquivo para minha área de trabalho, eu não fazia. Mesmo nessa velocidade, era mais como 75 megabytes por segundo, e variava em todos os lugares. Agora isso não faz sentido para mim. Na verdade, eu tinha unido essas unidades como um experimento, então elas realmente deveriam ter um desempenho ainda melhor do que eu esperava. Eu as tirei da faixa, mas nada melhorou. As velocidades eram desastrosamente baixas. E embora eu soubesse que até 4 pistas PCA deveriam ser muito mais rápidas do que eu precisava, eu tinha que considerar a possibilidade de que essa mensagem estava escondendo um problema maior. Então eu pesquisei o erro e descobri que isso geralmente acontece quando os pinos da interface na placa RAID estão sujos. Uma recolocação deve consertar. Agora, a placa RAID para essas coisas geralmente é uma dessas. Ela se conecta a uma porta personalizada na placa que tem um monte de pinos voltados para cima. Eu meio que consigo imaginar que essa coisa estranha pode acumular um pouco de poeira com o tempo. Embora a máquina em si estivesse absolutamente impecável por dentro, ela deve ter vivido com ar filtrado, e não parecia que alguém a tivesse desmontado. Na verdade, quando fui remover esta placa, as pequenas alavancas de liberação de plástico em ambos os lados quebrou assim que toquei neles. Não sei por que isso aconteceu, mas descobri que todo o plástico da máquina é super frágil assim, e não tenho ideia do porquê.
De qualquer forma, certamente não parecia que alguém o havia mexido. Recolocar a placa várias vezes não ajudou. Então, eu procurei mais. Encontrei um formulário que disse que realmente teve que tirar a CPU e limpar. As pistas LRA-PCA podem realmente voltar direto para sua CPU, então isso faz sentido. Mas eu tentei, não adiantou. Agora, logo depois disso, liguei a máquina e obtive um erro de treinamento de link PSI que eu nunca tinha visto antes. E a máquina simplesmente parou na próxima inicialização. Funcionou bem, mas depois disso, quando eu reiniciava a máquina, intermitentemente obtinha apenas X4, ou obtinha erros de treinamento, ou em um caso me avisou que a placa deveria estar rodando em 8 pistas, mas estava rodando apenas em 0. Então eu sabia que tinha que substituí-la. Levei para casa, conectei sem erros, passei por todo o processo de reflashing. Tudo funcionou. Mas é claro que teve um novo problema. Os malditos cabos não são compatíveis. Esta é a placa que comprei para substituir esta que veio com a máquina. Agora ambas são Dell PERC H710, mas esta é personalizada para este sistema. E esta pode ir em qualquer máquina. Provavelmente por esse motivo, eles usam conectores diferentes. O modelo normal usa parte desses chamados de plugs MIN-SAS, e esses conectam ao backplane, a placa todos os discos rígidos conectados. Agora você não encontrará esses conectores SAS no mundo do consumidor, mas em servidores, eles são muito comuns para conexões de backplane. Normalmente, cada um desses plugs pode conectar até 4 discos rígidos SATA ou SATA. Falaremos sobre SAS em breve. Você pode até obter cabos como este aqui. Você realmente conecta isso a uma dessas portas e então ele se divide em 4 plugs SATA individuais. Então, se você colocar isso na sua máquina, você pode conectar 2 desses cabos e então conectar 8 drives em um único slot CA, o que é muito conveniente. O problema aqui é que o cabo que veio com a máquina não tem esses plugs. Em vez disso, ele tem os corretos em uma extremidade. Este é o mini SAS. Mas então, nesta extremidade, ele tem uma coisa completamente diferente chamada Slim SAS. Isto é suposto colocar 8 drives em um plug em vez de 4 em 2. Agora, obviamente, eu não posso conectar isso aí. E parece que a solução é apenas comprar outro cabo. Mas este é um dos poucos cabos que você encontrará em um servidor. E eles são muito específicos. O espaço dentro dos servidores é muito apertado. Como eu disse, eles não são projetados para serem embalados com fios voadores como um PC de mesa. Graças às suas soluções de resfriamento de alto desempenho, interiores apertados, não há realmente nenhum lugar para colocar cabos. Veja, tem uma coisa chamada bandeja do ventilador que se estende por toda a máquina. Isso é completamente sólido, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Isso é proposital, porque na verdade é para basicamente pressurizar o interior do servidor. Então não tem como passar um cabo por cima, por baixo, ou ao redor disso, exceto por um canal muito estreito em uma extremidade. É por onde o cabo SAS para o backplane deve passar, e não há espaço para mais nada. Então, mesmo se eu tivesse encontrado alguns cabos genéricos no PC, eu não conseguiria simplesmente conectá-lo do backplane à placa em linha reta. Não tenho onde colocá-lo. Fiquei surpreso ao descobrir que exatamente esse produto existe há apenas 1 minuto. Como eu disse, as pessoas têm jogado em casa com esses servidores por anos, então faz sentido que haja um mercado de acessórios de terceiros. E na Amazon, por cerca de $20, você pode comprar um par de cabos que quase certamente são feitos sob medida para esta máquina específica, ou um punhado de modelos semelhantes. Novamente, coloquei um link não afiliado na descrição, caso você esteja tentando encontrá-los sozinho. Então, comprei 2 desses, e o mais importante é que eles têm um mini plug SAS em ângulo reto em uma extremidade, mas apenas um porque os soquetes do plano traseiro ficam voltados para si. Um cabo com pontas retas não cabe ali. A tampa faria barulho quando você fosse fechá-la, então o ângulo reto é essencial ali. Mas se fosse ângulo reto em ambas as extremidades, você não conseguiria conectar 2 desses na placa. Então esses cabos são perfeitos, ou pelo menos são o mais próximo que você vai chegar. Se você olhar para o cabo original, ele é composto de 2 cabos de comprimentos diferentes, então eles estão exatamente na distância certa. Bem, já que eles são idênticos, o que significa que um deles vai ter que ser conectado bem mais curto do que o outro, e você vai acabar com excesso para enfiar em algum lugar. Mas felizmente são apenas alguns centímetros e é uma chatice, mas é administrável. O maior problema que encontrei é que os plugs, embora sejam um ângulo reto, são na verdade um pouco grandes demais.
Não há 1 milímetro sobrando dentro desta máquina, e qualquer coisa que fique para fora da bandeja do ventilador impedirá que o gabinete feche. Quase quebrei o plugue da placa porque não percebi que ele estava indo para a parte de trás dessa coisa. A parte superior desses plugs fica um pouquinho saliente da bandeja do ventilador. Só o suficiente. A tampa não fecha de jeito nenhum. Então, para consertar, tive que lixar a parte de trás do plugue. O plástico é muito duro para cortar com uma faca, então tive que apenas lixar aos poucos até encaixar. E quando isso aconteceu, eu estava realmente começando a expor a ponta de uma placa de circuito impresso através do plástico. Então, estou feliz por não ter tido que ir mais longe, ou eu poderia ter destruído o cabo. Agora, quando terminei de modificar um cabo para caber, eu estava realmente com medo de fazer isso no outro. Mas devido a um golpe de sorte, descobri que não precisava. Ou pelo menos não ainda. Ninguém tinha uma explicação para o porquê. Mas a coisa toda me deixou confuso porque isso não mataria metade das unidades se um dos cabos fosse desconectado? Bem, então percebi que nunca fez sentido para começar. Este backplane tem 2 plugs ASAS, e cada plug pode lidar com 4 unidades, mas o backplane tem 12. Então, como isso funcionou? Eu mencionei aqueles no vídeo da torre de CD-ROM SSI que fiz há um tempo. Eles são um recurso do protocolo CCI que permite colocar vários dispositivos lógicos em uma única interface física. SAS é um SSI serial conectado. É a forma mais recente até onde eu sei do padrão SSI. Não é SATA. É um protocolo completamente diferente, embora use um conector idêntico. E SAS é o que máquinas como essa realmente deveriam usar. Se você estiver comprando unidades empresariais, ou pelo menos, esse costumava ser o caso. SAS é o que eles teriam. Mas por algum motivo, todos os controladores SAS aparentemente suportam SATA. Quer dizer, tenho certeza de que é apenas por conveniência. Mas se for esse o caso, então como ele está fazendo o truque do lance, é isso que ele está fazendo? Eu não sei. Se você desconectar um, tudo ainda funciona perfeitamente. Talvez começar a colocar mais dados aqui, juntando-os e tentando extrair mais largura de banda dessa coisa. Eu eventualmente atingirei algum tipo de limite em 30 gigabits ou algo assim, e terei que instalar o outro cabo para obter a largura de banda restante do backplane. Ou talvez isso seja apenas para redundância, quem sabe? Mas não vou me incomodar com isso agora. Eu instalei coloquei a tampa, fechei tudo e tudo funcionou perfeitamente, então não vou me preocupar com isso. Exceto, é claro, que depois de fazer tudo isso, substituir o controlador, me livrar dos erros de PCA, modificar o cabo e fazer tudo iniciar sem reclamações, eu ainda estava obtendo essas velocidades atrozes e bati minha cabeça contra isso por um dia inteiro. Eventualmente, cansei. Eu sabia que precisava testar os dados em outra máquina. Eu sabia disso o tempo todo, é claro, mas eu simplesmente não tinha nada à mão. Nada na minha casa tinha um sobressalente porta-SATA disponível. Eu nem tinha cabos em mãos, então eu estava evitando e evitando. Mas eu sabia que precisava fazer isso. Os outros foram muito, muito piores. Acontece que essa coisa é uma droga. Então eu sabia que algo estava acontecendo. Eu voltei para a web. Acontece que o número que eu tinha lido nas especificações era besteira. O BX500 aparentemente é uma coisa da qual eu nunca tinha ouvido falar, chamada de Drumless SSD. Essencialmente uma unidade sem cache, tecnicamente capaz de transferir 500 megabytes por segundo por cerca de um segundo. E então cai para velocidades que fazem uma unidade de prato parecer rápida. Olha, admito que isso aconteceu porque sou privilegiado. Eu não sabia que unidades tão ruins existiam mais. Tenho o péssimo hábito de nunca comprar nada abaixo do topo de linha. Mesmo que eu não possa pagar, não compro nada. Como resultado, todos os meus SSDs foram Samsung Evo. Eu sabia que unidades com desempenho lamentável, como as CMC que existiam no final dos anos 2000, existiam.
Mas eu achava que certamente já tínhamos desistido de lixo como esse, e que praticamente tudo no mercado era toleravelmente rápido, pelo menos algumas centenas de megas por segundo. Serve para mim por ser otimista. Eu acho. Apesar de ser 11 anos mais velho que o Crucial, ele o ultrapassou. Na verdade, consegui mover minha filmagem bruta e testar minha hipótese de edição de vídeo baseada em rede ali mesmo. E funcionou perfeitamente. Fiquei chocado com o quão rápido foi. Nenhuma configuração maluca ou tamanho de bloco de rede sem sentido, nada disso. Tudo nos padrões de estoque de osso simplesmente funcionou. Então a ideia era válida, e não havia nada de errado com a máquina. Pelo menos nada que eu descobri até que meu teste de codificação de vídeo fez a fumaça sair da fonte de alimentação. O único problema real que tive além do controlador RAID morto, que era óbvio, foi resolvido saindo para pegar outro par de Samsung Evos, e agora tudo parece estar pronto para funcionar. Então isso praticamente nos atualiza. Ainda tenho mais melhorias a fazer, mas do jeito que está, esta máquina já é uma melhoria substancial em relação à solução totalmente ad hoc que eu estava usando antes. Ou pelo menos espero que sim. Na verdade, ainda não tive a chance de usá-lo. Uau, que idiota! Editei o vídeo inteiro do servidor. Nunca tive problemas de velocidade. Embora eu tenha tido alguns problemas bem... Dificilmente eram coisas que eu previ. Eles incluem o Windows decidindo que nenhum dos meus compartilhamentos poderia ser reconectado devido a múltiplas conexões com o servidor, mesmo que nenhuma existisse. Isso é praticamente uma rede universal do Windows. Ele faz isso a cada 4 horas ou um dia. Você poderia ajustar seu relógio por isso. Também houve um problema onde ele... E também descobri que o Resolve aparentemente não é capaz de renderizar para um compartilhamento de rede. Não faço ideia do porquê. Ele apenas diz que não tem permissões. Mas não perdi trabalho algum para nenhum desses problemas. E como eu disse, eles são todos normais com a rede Windows. Eu diria que até agora são trocas bastante razoáveis para todos os benefícios que estou obtendo. Então, no geral, estou satisfeito e eu... Acho que tudo isso foi uma boa ideia. Então, agora vamos voltar à conclusão. Sei que não lancei um vídeo há várias semanas e talvez isso não é o que você esperava que eu trouxesse de volta. Mas uma coisa sobre morar em Seattle é que praticamente ninguém tem ar-condicionado, especialmente escritórios baratos alugados. Este lugar tem estado insuportavelmente quente nos últimos 2 meses. Minhas mãos estão grudando na mesa, e isso levou a umas férias de verão improvisadas, que espero que acabem logo. Então o clima muda. Dedos cruzados. Talvez considere se inscrever agora se você gostou tanto. E lembre-se de ativar as notificações se quiser saber quando eu enviar novos vídeos. Se você realmente gostou disso, no entanto, considere me apoiar no Patreon como essas pessoas aqui estão fazendo. Eu não poderia pagar este servidor, os drives, a câmera ou o estúdio para usar tudo isso sem a ajuda de espectadores como você, e principalmente espectadores como ele. Então considere se tornar um você mesmo. Sou incrivelmente grato a todos que estão me apoiando lá. Muito obrigado a todos e todos os outros. Obrigado por assistir.